Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Prazer mais uma vez estar com vocês. Mais uma aula de língua portuguesa e um assunto muito recorrente e que nos cobra muitas vezes a atenção e a boa interpretação. A polifonia e a sua aplicabilidade no discurso. Vamos entender um pouco mais na prática o que vem a ser isso? Vamos comigo. Polifonia. O que é isso mesmo? Segundo o dicionário, que é sempre a ele que nós devemos recorrer, primeiramente, quando não conhecemos um termo, uma palavra do nosso vocabulário ou de outra língua, né? Então, a polifonia vem a ser a multiplicidade dos sons, conjunto harmonioso dos sons, combinação simultânea de várias melodias. Esse é o significado mais assim genuíno da palavra polifonia. Entretanto, há outros entendimentos. Vamos aqui. Mas, quando nos referimos à polifonia no texto, ou seja, a polifonia textual, queremos dizer que nesse texto existem características que estão presentes em outras vozes, ou seja, em outros discursos. E é aí onde está a grande dificuldade para muitos leitores. Esse termo, polifonia, vem de outro idioma. Poli quer dizer muitos e fonia relativo a som, relativo à voz. Certo? Em outras palavras, a polifonia aponta a presença de obras ou referências que aparecem dentro de outra obra, tá? Então, esse termo, esse sentido, essa prática de usar a polifonia nos textos é aplicada em várias áreas, sobretudo a musical, que é onde está mais assim exemplificado o sentido da palavra como o dicionário nos dá. Nesse caso, a polifonia musical é quando há a presença de duas ou mais vozes ou melodia, ou ainda um instrumento capaz de produzir mais sons de maneira simultânea. Em resumo, para começar e lembrando da aula que falou sobre isso, a polifonia, tá, textual, eu trouxe isso aqui para nós relembrarmos. Agora, existem teóricos que começam a mergulhar, né, como a gente costuma dizer, nessas teorias ou nesses estudos para nos trazer mais entendimento. Um deles é denominado o pai, né, do dialogismo, vamos dizer assim, a grande personalidade que nos fez entender o quanto que a linguagem ela é capaz de nos emocionar e gerar entendimentos diferenciados. Esse filósofo foi o russo Mikhail Bakhtin. Eita, professora, a gente vai estudar agora a literatura russa? Não. É interessante a gente saber quem foram as pessoas, né, que desenvolveram esses estudos. Então, eu vou apresentar para vocês o que Mikhail Bakhtin disse sobre esse conceito que ele se aprofundou. Para ele, esse conceito representa a pluralidade ou multiplicidade das vozes presentes no texto, nos textos, que por sua vez estão fundamentados em outro. Resumidamente, o que ele quis dizer? Que não existe texto inédito, que todo texto escrito ou pronunciado, articulado por alguém, está presente a ideologia de outro texto, marcas de outros textos, que essa pessoa leu, entendeu e agora está praticando com o seu entendimento. Certinho? Deu para entender teoricamente o que é na prática? Então vamos aqui. Dentro desse entendimento, já puxa outro para que nós possamos caminhar mais tranquilo sobre esse assunto polifonia, que é a intertextualidade. Tenho certeza que você, aluno da segunda série, sabe muito bem o que significa
intertextualidade, ou seja, um texto dentro de outro, que tem muita coisa a ver com a polifonia. E nas palavras desse linguista, ele dizia assim: em toda parte é cruzamento. A consonância ou a dissonância de réplicas do diálogo, aberto com as réplicas do diálogo interior dos heróis. Em toda parte, um determinado conjunto de ideias, pensamentos e palavras passa por várias vozes imissíveis, soando em cada uma de modo diferente. Ou seja, mesmo trabalhando a intertextualidade, a polifonia e tendo marcas de outro texto, no meu texto que eu desenvolvo, eu sempre vou colocar mais um ponto nessa história, mais uma marca nesse texto. E é aí que as coisas vão acontecendo na linguagem. Textos vão surgindo a partir de outros, e assim tornam-se especiais e únicos, tá bom? Mesmo tendo marcas de outros textos. Certo? Um exemplo. Olha o que nós temos aqui. Uma, vamos dizer, contracapa de carteira de cigarro em contraponto a uma foto que está no fundo dessa imagem. Dá para vocês observarem? Então, a polifonia é exatamente quando você olha essa imagem e percebe a beleza da mulher por trás e o que o consumo do tabaco pode provocar. Então veja que tem um outro discurso dentro do discurso beleza natural, tá? Que é o discurso do quê? Fumar faz mal à saúde. Essa é a ideia que está sendo passada. Então tem uma voz, um discurso dentro do outro. E aí a polifonia, segundo Mikhail Bakhtin, é a presença de outros textos dentro de um texto, causada pela inserção do autor num contexto que já inclui previamente textos anteriores, que lhe inspiram ou influenciam. Então, certamente, no comércio, né, e também talvez numa prevenção ao tabagismo, essa propaganda veio à tona para provocar a consciência de quem consome cigarro, que a beleza vai embora com o consumo do cigarro. Certo? Então, polifonia e intertextualidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Acompanhe comigo. O conceito de polifonia está intimamente relacionado com a intertextualidade, como eu disse, explicando a teoria um pouquinho antes. Isso porque a intertextualidade é um recurso linguístico, ou seja, de interpretação, tá? E nela é possível observar exatamente o quê? O diálogo estabelecido entre os textos que se cruzam, ou seja, uma referência que faz a outro texto para que eu possa entender aquele que o autor está citando no momento. Certinho? Vejam aqui isso na prática. Certamente conhece essa personagem, a Mônica. E olha o que está presente nesse diálogo dela com o espelho. Certamente você vai se lembrar de outra história. Acompanhe comigo. Espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do que eu? E o espelho, de forma animada, ou seja, existindo a prosopopeia aí, responde para ela o quê? Nesta tirinha, neste quadro, não. Então, tem ou não tem discurso de outra história aqui presente, de outro texto, que é o da Branca de Neve, né? Quando a bruxa, né? A bruxa má, malvada, pergunta para o espelho, com aquela inveja toda que lhe cabia, se ela era mais bonita daquela região. E o espelho responde que não, que havia outra mais bela que ela, que era Branca de Neve. Vocês também estão lembrados dessa história, né? Então, intertextualidade existente nessa tirinha. Mais uma vez, teorizando. A polifonia linguística, ou seja, nos textos através do discurso, se dá exatamente pela multiplicidade das vozes presentes e trazendo limites de uma obra para outra, o que permite o autor escolher como essas vozes podem interligar parte de um texto com outro texto. Ocorre que quando a personagem fala,
com a sua própria voz, expressando o seu pensamento particular, as palavras do outro são introduzidas nesta fala, o que a gente viu na tirinha que eu acabei de ler com vocês. Então, revestidas inevitavelmente de algo novo, que é essa a proposta de quem trabalha a intertextualidade, ocorre uma nova compreensão e uma nova avaliação daquele discurso. Entendido? Então, é interessante que você entenda que quando se faz e toma esse recurso, existe uma intenção para isso, que você, como um bom leitor, tem que saber identificar. Olhe de novo mais uma tirinha. Agora, outra personagem dessa turminha da Mônica, que a gente se vale muito dela na educação e didaticamente para exemplificar o que nós falamos. O exemplo, pessoal, que vocês têm aqui recorre também, novamente, à intertextualidade, só que agora de outro texto. Certamente eu não vou precisar exemplificar ou esmiuçar tanto que vocês vão adivinhar. Diz assim o diálogo: dê uma mordida e ofereça o resto para Adão. Aí vem aí a onomatopeia da mordida, né? Chomp, 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 chomp. E depois o quê? Quem nasceu para Magali nunca chega a Eva. A fala da serpente. Então, fazendo remissão a qual leitura? A leitura de Gênesis, a leitura bíblica, né? Em que há essa simbologia da questão do fruto proibido, da serpente, do Adão e Eva, e etc., que Maurício de Souza, o grande cartunista brasileiro, fez a gente lembrar com essa intertextualidade. E a mania, a marca principal da Magali, que é comer tudo que vê pela frente, ainda mais uma maçã. Então, aí um bom exemplo de intertextualidade para a gente praticar esse entendimento. Resumindo, pessoal, todos os leitores proficientes, para estabelecer uma produção de sentido em tudo que leem, é necessário trabalhar a construção do bom entendimento nos vários sentidos que o texto pode lhe dar, tendo intertextualidade ou não, figuras de linguagem ou não, mas o seu repertório, o seu conhecimento de mundo é que vai lhe dar o limite do seu bom entendimento, tá bom? Então é muito interessante que você leia sempre que puder, com prazer, e agregue isso ao seu conhecimento sempre, tá bom? Olha aqui uma atividade interessante. Certamente você já ouviu falar de Machado de Assis e das suas obras célebres, dentre elas, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha essa capa, olha o título do livro que está aqui nessa capa e vamos tentar responder. A imagem é a capa do livro Memórias Desmortas de Brás Cubas, de Pedro Vieira, da editora Tarja Editorial. Pergunta-se: há aqui uma metonímia, uma figura de linguagem, uma transição lateral, uma paráfrase direta, um procedimento paródico ou um plágio explícito? Eu falei para vocês qual era o título do livro original de Machado de Assis: Memórias Póstumas. Olha como é interessante você saber o que significam as palavras e os adjetivos. Então aqui ele não usou a palavra póstumas, ele usou desmortas. Portanto, um procedimento paródico que nos faz entender o que significa isso na linguagem da polifonia no discurso, tá bom? Ficamos por aqui, acessem a plataforma e depois vocês recorram novamente às aulas, pausando e procurando entender da melhor forma e sempre exercitando e lendo. Até a próxima aula.